Salve, salve família Rede Super, que bom estar com você nesse momento aqui, poder fazer companhia aí na sua casa, neste horário tão especial, falando especialmente para o público masculino. E o nosso programa de hoje, agora com eles, nós vamos falar de um assunto importantíssimo. Atenção, papais, mamães, especialmente os papais, pelo amor de Deus, como fazemos para permanecer no caminho do Senhor sem nos desviar? Ou seja, temos que permanecer ali e perseverar. Então, eu não disse que era muito importante? Então fique ligado porque o nosso programa já começou. É isso aí, pessoal. Permanecer no caminho do Senhor é um desafio para todos nós e essa é a pauta aqui da nossa boa prosa no nosso programa. Então, eu quero pensar com você que andando nesse caminho é fácil, mas com tudo que o mundo traz para a gente, todas as influências, como permanecer? Então, nós temos que fazer aquele contraponto daquilo que a palavra de Deus nos ensina e aquilo que o mundo está nos oferecendo. Mas como? De que forma a gente vai caminhar dentro desse contexto? Aqui estão esses homens de Deus maravilhosos, cheios da unção de Deus. Meu querido pastor Felipe Barros Fluir. Muito bom, sempre cumprimento ele, aqui, porque isso aqui é gente boa, da melhor qualidade possível. Crente de verdade, né? Estou feliz de estar aqui. Desde quando está dentro da barriga. Né? Você estava falando, Serginho, você sabe que o que a gente está fazendo aqui é uma das formas de incentivar você que está em casa a permanecer nos caminhos do Senhor. Claro. A gente está falando de Deus, estamos falando de Jesus, estamos tudo à luz da palavra. Inclusive, essa próxima pessoa que você vai apresentar é um grande teólogo que eu admiro muito. Que absurdo. Acompanho ele sempre ali na igreja, na escola dominical. E é isso, é o que a gente tem que estar enchendo o nosso coração, enchendo a nossa vida, enchendo a nossa mente, os nossos pensamentos. É da palavra de Deus. Assim a gente consegue permanecer em Cristo. Verdade. Então, para mostrar aí para você esse rabi, esse mestre aí, nosso querido pastor Matheus Alves. E aí, meu irmão, tudo bem? Legal, Beleza? cara, mais um dia. Admiro muito, tamo junto, sou seu fã, Matheus. Glória a Deus, tamo junto. Que bênção, uma bênção. Ruboricido ali. Exageraram um pouquinho, mas nós estamos aqui tentando estudar. Não, mas você é doutor em divindade, a gente sabe disso, você é o cara. De jeito nenhum, impossível. O máximo que você pode chegar sobre Deus, meu irmão, é arranhar a superfície. Não tem como. Não tem doutor em divindade quando o assunto é esse. Não tem como, não tem Mas como. nós conheceremos como nós somos conhecidos. No novo céu, na nova terra, eternidade. Aleluia. Boa. Gente, e agora aqui para completar o nosso time aqui, o nosso quarto elemento, um convidado também muito especial que você vai conhecer agora. Felipe Cota é pastor da Igreja Presbiteriana de Eldorado. Ele atua há quase uma década como professor e coordenador geral do Seminário Presbiteriano Reverendo Denoel Nicodemo Zeller. Felipe é mestre em Teologia Sistemática e cursa doutorado em Ministério. Ele é autor do livro Raiz de Todo Mal, publicado em e-book. Casado com Thalita, Felipe é pai de 3 filhos, Sofia, Samuel e Pedro. Pastor bonito, família bonita e um assunto especial aqui. Pastor Felipe, bom tê-lo aqui conosco no nosso programa. Seja bem-vindo. Muito bom estar aqui com vocês, poder participar desse programa e partilhar um pouquinho desse assunto tão importante, né, sobre como nós nos mantermos firmes na graça do Senhor. Espero poder partilhar um pouquinho, contribuir e aprender com vocês também. Felipe, você nasceu em um lar evangélico? Nasci numa família cristã, meus pais, Sérgio e Sônia. Bonito o nome do seu pai. Nome bonitos. Nós também somos 3 irmãos. Eu tenho mais 2 irmãos, um mais novo e uma irmã mais velha. Nascemos num lar evangélico, fomos criados durante boa parte da nossa adolescência numa igreja batista Peniel. E depois, meus pais foram para a igreja presbiteriana, um tempo que a gente morou em Divinópolis, para encurtar a história. Depois voltamos para a Grande BH, em Contagem. Tivemos mais uma passagem pela Batista, depois fomos para a Presbiteriana e lá começou a minha jornada ministerial. Começou ali com 16 anos na igreja presbiteriana e as coisas foram caminhando. Aí eu fiz essa pergunta, Felipe, que você também já nasceu em berço evangélico, o Mateusão veio depois, eu também vim depois,
mas para vocês é muito mais fácil, então, se manter no Evangelho. Afinal de contas, a família toda já é, pai já é pastor, já é líder, já é fácil. Aí vocês não têm que reclamar de nada. É assim? Eu creio que a resposta seria não, né? Porque no final das contas, cada um de nós vai experimentar a salvação como algo individual, né? É lógico que a gente poderia, eu creio que vocês vão concordar, pensar que existem certamente benefícios na nossa formação por termos tido o privilégio de viver quase numa incubadora da fé, que é uma família cristã. Isso é muito benéfico para a formação dos nossos valores, para uma espécie de bagagem, de referência da palavra de Deus, da lei de Deus, que fica gravada no nosso coração, em que a gente aprende desde a mais tenra infância. Mas, sem dúvida nenhuma, mesmo tendo sido criado no lar evangélico, nós vamos ter que lidar com um momento na nossa trajetória de experimentar a conversão, né, de vivenciar isso. Eu sei que para alguns talvez isso seja mais linear, né? Tem gente que é criado no lar evangélico que, se você perguntar para essa pessoa quando é que se deu a sua conversão, ela vai pensar, bom, eu não sei te descrever, né? Eu acho que eu sempre fui cristão. Mas para alguns outros, como foi no meu caso, eu precisei passar por um processo muito significativo de conversão, por meu coração ter se desviado da presença de Deus ali nos idos da minha adolescência. Mas hoje eu penso que o grande benefício é todo esse aprendizado da palavra de Deus que fica no meu coração. Mas isso não me garante que eu vou me manter firme. Sérgio, eu nasci no berço cristão. Na verdade, minha mãe se converteu quando eu tinha 3 anos, mas eu nasci de novo mesmo em 2014. Sim, então eu estava com isso daí. Respondendo a sua pergunta, não tem nada de mais fácil, muito pelo contrário. Necessário é nascer de novo, se não nascer de novo. É interessante, exatamente concordando com o que vocês falaram, eu tive, há alguns anos atrás, na Jordânia, num projeto do Diante do Trono, e lá, menos de 2% da população são cristãos. Mas o cristão na Jordânia é algo que faz parte da cultura, ou seja, a pessoa já nasce cristã. Então, as mulheres que não são cristãs, que é a grande maioria, usam a burca, quase não saem na rua, ou quando saem não são vistas, somente mesmo com as vestimentas, né? Característica dos muçulmanos. Mas as cristãs não precisam usar. Mas elas não são cristãs porque elas aceitaram a Jesus, elas são cristãs porque elas já nasceram em uma família cristã. Como no Brasil hoje, né? E são totalmente aceitas na sociedade, mesmo sem a burca. Elas andam normalmente, as pessoas conhecem, sabem quem elas são. Apenas pela confissão de fé dela ali. Não pela confissão de fé, mas porque ela já nasceu numa família considerada uma família cristã, que veio de Cristo. Sim. Mas eu conheci o guia que nos acompanhou, ele além de ter nascido em uma família que vem da linhagem, né, que veio que já vinha disso, já era cristã antes, então ele já nasceu nesse núcleo, ele teve um encontro com Jesus. E aí a gente tinha uma percepção muito diferente dele para os outros que também eram só cristãos por causa da família. Porque ele tinha tido um encontro real com Jesus, ele tinha de fato se convertido. Então a forma dele falar sobre Jesus era diferente, a forma dele se relacionar com as pessoas era diferente e a própria família dele reconhecia isso. É porque não tem como você trazer isso simplesmente do berço. Existem os benefícios que o pastor colocou? Claro que existe, você já ser apresentado a tudo isso desde cedo, né? Eu fui, por exemplo, batizado nas águas aos 12 anos de idade, já com plena convicção do que estava vivendo ali, do que estava acontecendo. Mas é uma decisão individual que não vai ter relação nenhuma com aquilo que você aprendeu ou se você nasceu numa família cristã ou não. E a gente pensa também o quê? Quando a gente fala da fé cristã genuína e dessa experiência, desse novo nascimento, a gente está falando de um momento na nossa vida que só o cristianismo oferece, que precisa dessa experiência do novo nascimento. Nós não aderimos à fé cristã igual você exemplificou, já nasceu porque lá então é cristão, porque já nasceu da família cristã. Não, para a gente ser esse cristão autêntico, nós precisamos passar por essa experiência do novo nascimento. E permanecer nisso é que está o grande problema aí da nossa sociedade, até por pensarmos que, se formos olhar a população evangélica, a cada um dentro da igreja, disse de uma pesquisa que tem 3 para fora. Como que o senhor vê isso, pastor? Esse desafio. Eu creio que o ponto central do que você está fazendo a gente pensar é
de que a vida cristã iniciada, ela vai nos colocar num processo agora de santificação. Então, se a gente pensar, né, eu nasci de novo, eu experimentei a conversão em Jesus, eu experimentei o novo nascimento, tive o meu coração transformado, regenerado por Deus, mas agora, habilitado e capacitado pelo Espírito Santo, eu sou chamado a viver essa vida de obediência a Deus, essa nova obediência. E muitas pessoas, às vezes, podem pensar na fé cristã como uma fé meramente nominal, como, por exemplo, você simplesmente professar crer num conjunto X de doutrinas, mas não necessariamente amar a Deus de todo o seu coração e ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Se eu me limito a essa relação meramente nominal com a fé, com o Senhor Jesus, no final das contas eu posso experimentar, eu posso me tornar um crente de fato nominal, alguém que diz professar Jesus, como o Felipe estava falando, mas que não verdadeiramente experimenta uma vida com Deus. Né? Então, sem dúvida nenhuma, o nosso chamado é um chamado para perseverarmos na fé, para amarmos ao Senhor, vivemos a vida de santidade, de santificação todos os dias. E se nós deixarmos isso de lado, inevitavelmente nós vamos naufragar na nossa fé e vamos perder a nossa fé. O que seria esse deixar de lado aí para vocês, assim? Nós estaríamos falando ali para permanecer, para dar essa base, esse lastro aí, esse estofo aí para o cristão, as práticas, né, as disciplinas espirituais, oração, jejum, leitura da palavra, hoje falta bater um pouquinho nisso para que os novos convertidos aí, eles se firmem efetivamente? Eu creio que sim, porque eu acho que o cerne do problema é pensarmos um pouco sobre como Deus nos fez. A maneira como Deus nos fez, Deus nos criou como seres de adoração. Ou seja, no cerne da nossa natureza, nós somos, digamos assim, seres litúrgicos, seres para adoração, seres que foram feitos para adorar. Se nós não estivermos adorando a Deus de todo o nosso coração, o nosso Criador, nós vamos inevitavelmente colocar alguma coisa no lugar de Deus. O nosso coração, ele aponta para um anseio de alguma coisa que dê uma resposta, um significado para a sua vida. E por que isso é importante? Porque então quando a gente olha para a nossa própria vida e os nossos hábitos, já que você tocou em disciplinas espirituais, quando a gente olha para os nossos hábitos espirituais, a gente percebe que os nossos hábitos revelam os nossos maiores amores. Se eu olho, por exemplo, para a minha agenda, para a maneira como a minha vida ela é construída, eu consigo rastrear através da minha própria agenda quais são os amores do meu coração. O que é que eu priorizo mais? Quem está em primeiro, a Thaís ou a igreja? Exatamente. Quem está em primeiro lugar? A minha esposa ou a igreja? Uma experiência tal ou outra? No final das contas, a minha agenda revela o meu coração. E por que isso é importante? Porque muitas das vezes algumas pessoas pensam que é possível nós vivemos uma vida de comunhão com Deus, perseverando na fé, sem que Deus faça parte da nossa vida. Apenas de maneira nominal. Aí, por exemplo, eu não tenho, digamos assim, uma constância em hábitos da graça que me aproximem de Deus, em congregar com os irmãos, participar dos sacramentos, da Santa Ceia, participar da vida da igreja, me alimentar da palavra, orar a Deus, jejuar, buscar o Senhor. Não preciso de nada disso. Esses hábitos não compõem a minha vida. Como é que eu vou ter saúde espiritual se essas coisas não fazem parte da minha vida? Se no final das contas, o meu dia aponta para um outro Deus, não para o Deus verdadeiro, mas para outras paixões do meu coração, outros amores do meu coração. Aquilo que eu mais amo, no final das contas, é o que mais vai ocupar tempo na minha agenda. João 14, 21, Sérgio, a Bíblia diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Né? Infelizmente, se você passar uma peneira na igreja evangélica, como um todo hoje, você vai ver, de fato, muitos cristãos nominais. E a maior tristeza disso é Mateus capítulo 7. Quando a Bíblia diz que naquele grande dia, uns vão dizer, né? Olha, eu fiz muita coisa em teu nome. Eu curei, eu expulsei demônios, eu fiz, eu realizei coisas que só poderia ter vindo do Senhor. Mas o que Jesus vai dizer? Eu nunca tive intimidade com vocês, eu não conheço vocês. De fato, hoje, a falta de zelo pela doutrina dos apóstolos, partir do pão, comunhão e oração, faz com que pessoas sejam, de fato, apenas frequentadores de uma igreja. Né? Parece que hoje em dia é legal ser um frequentador de uma igreja. Parece que é legal você fazer parte daquele grupo. Ali eu sou aceito, ali eu sou amado, eu posso ser de qualquer jeito, eu posso pensar qualquer coisa, que eu sei que na igreja vão me amar e na igreja vão me aceitar.
vai te amar mesmo, vai te aceitar mesmo. Mas Jesus disse, se você não nega a si mesmo, se você não toma a sua cruz, se você não ama menos o seu pai e a sua mãe, se você não ama menos os seus filhos, né, naquele texto de aborrecer, você não pode ser discípulo do Senhor Jesus. E aí a gente vê até a parábola de Jesus mandando calcular, né? Calcule para ver se você, de fato, suporta e consegue ser um discípulo de Cristo. Quando você vê que pessoas calculam e saem, 1 João capítulo 2, versículo 19, eles saíram do nosso meio porque, na verdade, nunca foram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, permaneciam. O Evangelho não pode ser uma vida nominal. O Evangelho é transformação, o Evangelho é mudança de vida. O Evangelho é uma cosmovisão, numa palavra nova, mas o Evangelho é um estilo de vida, uma forma de enxergar a vida. Se não mexer com toda a sua estrutura, não é Evangelho. Não, você foi convencido. A famosa frase, né? Você foi convencido, não convertido. É isso? E aí o papel, de novo, a gente sempre fala aqui sobre, fazendo um paralelo sobre o que a gente fala, e o papel da igreja, né? Sim. Que hoje precisa se voltar a pregar sobre isso, a falar muito sobre isso. Porque o Mateus falava, e a gente sabe que isso estar ali na igreja é muito legal, você participar do evento, do movimento, a música é muito bonita, ela te embala, a mensagem às vezes parece até uma mensagem de autoajuda, então você se sente mais capaz, mas ali em Atos 3 você vai ter Deus falando sobre arrependimento, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Então a igreja, para que a gente consiga manter essa postura e permanecer mesmo em Cristo, mesmo depois de você já ter entregado a sua vida para Jesus, se esse é o caso que aconteceu com você, que está nos assistindo agora, para você permanecer, a Bíblia te chama a isso, a se arrepender sempre, a voltar seus olhos para o Evangelho e para a sua incapacidade, quanto pessoa, quanto homem falho que nós somos. Principalmente aqui nós estamos falando muito para os homens, né? É claro que para todo mundo, né? A mensagem do Evangelho é para todos, mas falando dentro desse universo masculino, né? Da gente ter o entendimento e deixar o orgulho de lado, de entender que eu não sou capaz de nada em mim mesmo, eu não sou forte o suficiente para poder conseguir fazer absolutamente nada. Tudo aquilo que eu fizer fora de Cristo não estará completo, não será pleno na minha vida. E eu observo até, usando a fala aí do pastor Felipe, né, que eu acho que a gente pode também criar esse paralelo para nos fazer pensar o que também tira o nosso foco. Aí eu lembro lá da queda de Samaria, né? Ali o rei da Síria toma e manda para lá os sacerdotes ali da Babilônia, de Cutá e tal, para estabelecer a cultura. E o povo então passa a querer adorar a Deus e ao mesmo tempo a Bíblia fala simultaneamente os outros deuses também. E isso parece que não é que a história se repete, mas o princípio se repete nos tempos de hoje. A gente acha que pode estar bem ali com Deus, eu faço, eu sei da liturgia, até do culto, eu sei falar como crente, eu sei cantar como crente, eu sei até me portar como crente, mas não tem nada a ver se eu fizer isso, aquilo, outro, que significa, naturalmente, cultuar outros deuses, o que já também não é sobre essa constância da fé, né, pastor? Sem dúvida. A gente precisa sempre lembrar que no cerne da palavra de Deus, a gente tem o fato de que Deus nos chama a adoração exclusiva a Ele. Né? Quando Deus se apresenta a Israel, Deus se apresenta como o único Deus verdadeiro. Né? Todos os outros deuses são, portanto, falsos deuses. Se só existe um Deus verdadeiro, todo o resto é falsidade. E o chamado de Deus para que Israel o adore é um chamado de adoração exclusiva. Mas mais do que isso, quando a gente olha desde o Antigo Testamento, a gente percebe que Deus chama Israel para adorá-lo, e Deus chama Israel para adorá-lo e se tornar um povo de contraste. Ou seja, Israel precisa ser uma nação diferente das outras nações da terra. É por isso que a gente tem uma série de orientações legais no Antigo Testamento sobre como vocês têm que se diferenciar dos outros povos. Fazer tatuagem é pecado, pastor? Discussões que vão nos fazer pensar sobre a necessidade de nós sermos um povo de contraste, um povo de adoração. Lembra, quando a gente vê Israel sendo tirado do Egito, a gente percebe que a linguagem de Israel ser tirado do Egito Israel estava servindo a Faraó e agora ele é retirado de lá para servir a Deus. No final das contas, nós sempre teremos um Senhor sobre nós, seja o nosso Deus ou seja os ídolos.
eu sou um ser de adoração. Eu vou estar sempre preso a alguma coisa no meu coração que vai, de alguma forma, exigir adoração. A pontualidade da escolha de Saul ali, é isso. Opa, querendo ter um rei, todo mundo tem, porque querendo. Exato. E quando eu vou, então, adorar a Deus, isso vai me chamar uma vida de intensa dedicação ao Senhor. E é o que você estava dizendo. Como é que eu vou ter uma vida de proximidade com Deus se Deus não faz parte da minha rotina, da minha busca? Né? Eu disse a importância da gente pensar sobre a liturgia dos nossos dias, porque muitas vezes a maneira como nós lidamos com os nossos dias, elas revelam mais ou menos aquilo que nós amamos mais. Por exemplo, quando eu abro os olhos de manhã e eu acordo, quais são as primeiras coisas que ocupam o meu tempo? Quais são as preocupações que invadem meu coração? Quais são as preocupações dessa vida que vão desenhar o meu dia e vão moldar meu dia? Alguém pode rebater dizendo, poxa, mas eu tenho uma série de incumbências e tarefas e trabalho, eu não tenho muito para pensar nisso. Mas então pense só nas suas horas vagas. Quem é que domina? Quem é que é o Senhor sobre suas horas vagas? Quem é que é o Senhor sobre as suas escolhas? No final das contas, a gente não vai ter como fugir do fato de que a maneira como a gente organiza a nossa vida revela os amores do nosso coração, aquilo que a gente ama mais. Né? A gente brincou sobre amar mais a Thalita, minha esposa, que está aqui me acompanhando, ou amar outra coisa. No final das contas, a discussão é, eu preciso amar a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Guardar os mandamentos de Cristo é uma maneira de expressar o meu amor por Ele. Isso, eu acho que toca num ponto, irmãos, muito interessante da gente tirar uma ideia de falso amor da nossa cultura. Porque a nossa cultura tem uma ideia de um amor um tanto piegas, um tanto assim fácil demais, em que o mandamento não faria parte. Se tem mandamento, então não é amor. Se tem ordem, então não tem amor. Se tem obediência, então não tem amor. Livre. Se tem senhorio, então não tem amor. Amor tem que ser uma coisa mais livre. Né? Tem que ser mais o que eu sinto. Quando, biblicamente, a gente percebe que amor está sempre atrelado à obediência, à decisão, à entrega, a sacrifício. Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não basta só ter os mandamentos, eu tenho que guardá-los também. Porque senão, que tipo de amor é esse? Eu digo, não, eu amo o Senhor, mas eu não amo os mandamentos do Senhor, não. Esses dias eu estava falando com a nossa juventude sobre Jonas, por exemplo. Era uma mensagem num acampamento, agora no período de carnaval, a gente estava falando sobre a obediência vinculada aos nossos sentimentos. E eu disse para eles algo interessante, quando você chega no capítulo 4 de Jonas, você tem Jonas dizendo para Deus assim, eu vou parafrasear, Deus, era por isso que eu não queria ter vindo. Porque eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, que o Senhor perdoa. E aí, no final das contas, você percebe que, embora Jonas julgasse amar a Deus, Jonas não amava o que Deus amava. E esse é o problema. Porque como é que eu digo amar a Deus, mas eu não amo o que Deus ama? Deus ama perdoar. E Deus ia perdoar os ninivitas e perdoou e o salvou. Mas Jonas não queria isso. Então, o problema de Jonas é, eu não amo o que o Senhor ama. Então, isso me incomoda. Será que isso é amor de verdade, Jonas? Será que isso é uma entrega verdadeira? Né? Então, muitas das vezes, a nossa relação com Deus é, se eu quero viver uma vida de santidade, eu preciso aprender a amar as coisas que Deus ama. Eu terminaria esse ponto da minha parte dizendo só o seguinte, eu acho que o cuidado que a gente tem que ter é para não transformarmos santidade numa via de legalismo. Porque, por exemplo, eu não queria que ninguém saísse desse programa pensando em 10 maneiras da gente viver uma vida com Deus. Porque se a gente pensar nisso, no final das contas é sobre performance. Farisaísmo tá não aí, é? Dentro do que ele está falando, por exemplo, Efésios 2:8. A salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas o mesmo texto, o mesmo capítulo, que diz que a salvação não vem pelas obras, diz que nós fomos criados feitura de Deus para as boas obras. Né? Então, as boas obras não vão te fazer ser salvos, elas vão evidenciar que você é uma pessoa que conheceu Jesus. Né? Jacó, em Peniel, quando encontrou Deus, saiu mancando. Né? Paulo diz em Gálatas 6, ninguém me moleste, porque eu carrego no meu corpo, no meu peito, as marcas de Cristo. Então, nós não estamos falando aqui para vocês, como o pastor disse, 10 maneiras. Não, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando que quando você encontra Jesus de verdade, automaticamente a sua vida será um testemunho disso. Né? Você agora não apaga o Espírito Santo, não faz com que o Espírito Santo perca, se é que essa palavra pode ser usada, entre aspas, a influência na sua vida. Né? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, dando graças a Deus, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando uns aos outros no temor a Cristo. É isso.
Volta aqui com o programa Agora é com Eles, pela Rede Super, um programa feito para você, família de uma maneira geral, mas principalmente focado nos homens. E hoje nós estamos falando exatamente sobre como permanecer no caminho do Senhor. Talvez você já tenha tido a oportunidade, o que é maravilhoso, de se encontrar com Jesus, né, um dia, e esteja se perguntando exatamente isso. Eu já me converti, eu já tomei uma decisão, né? Eu estou indo à igreja, mas eu sinto que eu preciso me aprofundar mais, preciso permanecer, porque talvez algumas coisas não estejam boas na sua vida. Esse assunto é para você, mas você sabe que aqui a gente não faz o programa só focado no homem, como eu já disse no início desse bloco. É para toda a família e agora então a gente vai colocar uma mulher nessa nossa conversa no Agora é com Elas, Josiane Correia. Olá, eu sou a pastora Josiane e hoje tenho esse desafio aí de falar um pouquinho como o homem pode permanecer no caminho do Senhor. Com certeza, a primeira forma é negando a si mesmo. Isso mesmo. No livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, vai falar sobre esse renunciar, negar a si mesmo. Grandes são as pressões, até mesmo as tentações, mas é necessário renovar a sua mente e optar por aquilo que o Senhor tem descrito na sua palavra como princípios de integridade, de caráter. Da mesma forma, também é necessário ter as disciplinas espirituais, porque as tentações vêm e a palavra do Senhor diz que nós precisamos fugir da aparência do mal. Isso mesmo, se você percebeu algo, é necessário você se distanciar disso. Mas também uma das formas de aguçar essa sensibilidade é através do relacionamento com Deus, através da oração, do jejum e da leitura da palavra. E acrescento também mais um, de congregar. Isso mesmo, uma das formas de se fortalecer no Senhor é através da oração. Quanto mais você ora também, mais relacionamento, porque a oração é a comunicação com Deus. Da mesma forma, o jejum aguça essa sensibilidade das direções do Senhor e aumenta também o seu discernimento daquilo que está acontecendo. Da mesma forma, a palavra de Deus é o nosso alimento e precisa ser diário. Todos os dias você precisa se alimentar da palavra de Deus. Cristo é o pão vivo que desceu do céu. De igual forma também, seja produtivo na sua igreja, congregue, sirva, porque maior é o que serve. Enquanto você está servindo, grandes coisas Deus está também fazendo na sua vida. Então, sede firmes e constantes e sempre abundantes, porque a palavra diz que ao que vencer, isso mesmo, tem que ir até o fim. Que Deus te abençoe. Valeu, Josi. Muito bacana. Meus irmãos, a gente tem aí alguns desafios, eu acho que até pelo horário, pelo programa, a gente colocasse também algumas questões práticas, né? Quando fala ali dessa, como a pastora Josi falou assim, tem que ler a Bíblia todo dia. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso pelo menos uma vez essa semana. Pastor, mas eu não consigo ler, eu não gosto de ler, eu não tenho o hábito de ler, eu não leio nem revistinha em quadrinho. Como que eu vou ler a Bíblia nesse contexto? Se não ler a Bíblia, não está alimentando, não vai ficar firme. Dentro dessa realidade que hoje nós nos deparamos com ela, a informação ali, o YouTube, pregação ali o tempo todo, várias fontes, como fazer ou como, pelo menos propor ao nosso público para a gente manter isso, essa boa alimentação da palavra? Começa comigo? Pode ser, você é o convidado. Olha, eu vou tentar ser mais prático e menos teórico para responder isso. Se quiser dar os 10 passos também pode, a gente vai entender que não é tão vou tentar simplista. dar alguns passos. Eu acho que, para ser bem prático, eu acho que uma boa maneira de você crescer na sua leitura bíblica, estou pensando em alguém que ama o Senhor, que é crente e está buscando viver mais comunhão e crescimento. Eu começaria dizendo, torne isso simples. Torne isso o mais simples possível. Eu percebo que às vezes nós complicamos demais o que a gente chamaria de um momento devocional. Ele pode ser simples, ele pode ser o mais objetivo possível. Além de tornar simples, comece com pouco. Né? Não crie metas exageradas para isso. Então eu posso pensar que eu posso desenvolver o hábito de ler a Bíblia todos os dias durante 5, 10 minutos.
né? E eu posso começar talvez por um texto mais fácil. Eu posso optar por ter uma versão bíblica mais simples, com uma linguagem mais direta, que eu consiga compreender mais facilmente. Eu posso talvez investir um pouquinho e comprar uma Bíblia de estudo para me auxiliar, tirar algumas dúvidas sobre alguns textos mais complexos. A Bíblia em áudio. Talvez eu possa usar a Bíblia em áudio. Eu tornaria isso simples para começar. Tornar isso algo mais fácil. Eu percebo que muitas pessoas, às vezes, elas chegam na virada de um ano, por exemplo, a gente está em fevereiro, e a pessoa, início de março, né? A pessoa está lá, na virada do ano ela fala, o ano que vem, 2023, eu vou ler a Bíblia toda em um ano. E ela vai lá, baixa um planner de leitura na internet e começa. E aí ela torna o momento devocional dela, na verdade, um ritual de fazer 3 marquinhas em 3 quadradinhos, que são 3 capítulos por dia. Logo, logo ela perde esse fervor, essa paixão. Ela começa bem, ela vai bem por Gênesis, Êxodo vai legal, mas quando ela chega mais ou menos ali em Levítico, Números, ela começa a dar uma titubeada, uma rateada, e normalmente não passa de Deuteronômio. Ela vai e desiste porque o acúmulo de leituras atrasadas ficou muito grande. E aí, agora já é um problema da pessoa assim, eu sinto que eu não estou rendendo bem. Por que não tornar isso mais simples? Talvez eu começo mês de março, abril, eu falo assim, eu vou ler uma carta do apóstolo Paulo, por exemplo, vou pegar Efésios, uma carta pequena, 6 capítulos, e vou dedicar um mês lendo isso aqui. Todos os dias vou ler um pouquinho, vou reler várias vezes, vou fazer anotações, vou registrar, vou orar, vou meditar sobre isso aqui. Eu penso que na vida devocional, qualidade é sempre superior à quantidade. A gente não pode pensar de maneira quantitativa. Eu vou estudar tantas horas, agora eu preciso fazer 1 hora de devocional. Poxa, se você não faz nem 5 minutos, por que talvez não começar 5, depois 10, depois 15? 5, ou talvez 6, talvez 7. Vai aumentando devagarzinho, né? A Bíblia, ela nos convida a meditar, né? A meditar nela. Né? Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita, né? Ruminar. Como aquele animal que vai no campo, come, engole, volta, pega todos os nutrientes. Porque se você ficar tentando nada contra os planos de leitura. Depende da sua maturidade, depende do que você está planejando. Claro. Mas se você quer crescer espiritualmente e estar ali, como o pastor Serginho propôs para nós de forma prática, querendo avançar no seu estudo bíblico, na sua leitura bíblica, você precisa saber o que aquele texto que você leu diz respeito verdadeiramente, o que é o texto. Né? O que é o texto? Então você não vai conseguir fazer isso em 1 capítulo, 2, 3, 5, 10 num dia. Então pega 2 versículos, 3 versículos, aprende quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, aprende como isso pode ser aplicado na sua vida. Medita nisso de manhã, de tarde, à noite. No final do seu dia, você vai estar com aquele versículo na sua palavra, no seu coração, a palavra no seu coração. O salmista no Salmo 119, de que maneira poderá um jovem manter puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos, guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E último ponto aqui, para a discussão também, o tema é como permanecer, né, no caminho do Senhor. Primeiro, nós estamos falando aqui das disciplinas espirituais, etc. Mas antes disso, irmãos, a gente precisa pensar também que isso é uma obra em nós do Espírito Santo. Né? Efésios 1,13 diz que nós somos selados com o Espírito Santo para o dia da nossa redenção. Então, se nós formos confiar em nós mesmos para nos manter firmes no Senhor, amanhã a gente cai. Ou nem chega amanhã, né? Acabou o programa aqui, a gente cai, com certeza. A obra de santificação, ela é uma obra daquele que te justificou. E aquele que te justificou, que vai te glorificar, também está te santificando. É Deus que faz isso na nossa vida. E Ele faz isso na nossa vida através da leitura bíblica, das boas obras, da comunhão, da congregação, da oração, do jejum. Então, tudo isso que você faz são meios que o Espírito Santo te deu para você permanecer. É isso aí. Eu gostei muito do que o pastor Felipe falou, dessa questão do simplificar. Porque se você pega o transformar-vos pela renovação da sua mente e traz para esse contexto, aí eu vou fazer um paralelo com um exemplo de algo que eu vivi recentemente, por causa de indicação médica e outras coisas mais de plano de vida, onde eu precisei mudar a minha alimentação. Você emagreceu. Mudar a minha rotina e tudo. Mas eu não estabeleci uma meta. Os planos de leitura são maravilhosos, são todos... Primeiro eu mudei minha mente. Como? Entendendo que a minha mudança de vida
tanto com relação à atividade física, para eu ter mais condicionamento, quanto com relação à mudança alimentar e uma alimentação mais saudável, ela era para o resto da minha vida. Eu não estabeleci um prazo, em 1 ano eu vou mudar porque eu pretendo perder tantos quilos e ganhar tanto de massa magra. Não, nada disso. Tanto que eu não subo em balança. Não subo. Já tem 5 anos que eu tomei essa decisão e não subo. Subo no médico. Quando eu vou lá fazer algum acompanhamento, aí que eu sei o que eu tive de perda e de ganho. Por quê? Foi uma forma de renovar. Primeiro eu renovei minha mente, que antes só pensava assim, você tem que fazer dieta. Você tem que fazer dieta, você tem que fazer atividade física, porque você tem uma meta. Em 6 meses você tem que estar cabendo naquela roupa, porque vai ter uma gravação de DVD, vai ter isso, vai ter aquilo. Eu acho que a vida com Deus é muito isso. É você transformar pela renovação da sua mente. Você não pensa mais em metas. Eu quero ter metas com Deus. Não, mas eu vivo a vida com Ele todo dia no entendimento de que daqui até o fim dos meus dias na Terra, eu preciso viver em comunhão constante com Deus, como corpo, alma e espírito que nós somos. 1 Tessalonicenses 5:23. Que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, vosso corpo, alma e espírito estejam irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou até voltarmos para Ele, quando morrermos aqui ou fomos arrebatados ao céu. Dentro dessa formatação que a gente está aqui trabalhando, esse permanecer, eu vejo também assim, que esses holofotes, aí, essas distrações, tornaram-se também boas desculpas para que esse mover todo na nossa vida aí e não aconteça. Aí eu pego 2 textos bíblicos e vou aplicar a minha exegese, né? Por exemplo, lá em Tiago, quando fala lá sobre o homem de ânimo dobre, ele não vai conseguir nada do Senhor. Está falando sobre sabedoria. E o princípio é adquirir a sabedoria é buscar de Deus. O que é o ânimo dobre? Aquele caboclo que está hoje em cima, está embaixo, está em cima, está embaixo. Aí eu volto lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3:5, quando diz lá que o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Então me vem na cabeça uma caminhada linear. Não é aquela coisa de igual o exame do coração que vai em cima e embaixo. Então é um desafio para mim. Por exemplo, eu tenho o déficit de atenção e hiperatividade. O que me faz ficar na Bíblia ali para ler? É uma luta. Mas lá atrás, quando eu me converti aos 18 anos, eu tomei a Bíblia ali por uma questão de sobrevivência. A meta de ler para falar, não, eu tenho que ler, porque se eu me conheço. Se eu não pegar firme, se eu não ali, eu não vou ler. Até que chega um tempo que é sempre prazeroso agora. Também não. E, dentre outras coisas, o guardar o mandamento, a aplicabilidade de tudo aquilo ali, também se torna um desafio, porque é uma luta o tempo todo. E o nosso telespectador, né, a família que está nos assistindo, eles estão passando exatamente isso. Só que, talvez por um ensinamento religioso que o nosso país, né, recebeu, a gente sempre fica naquela divisão de clero e leigos. Então, tem que ser, aquilo ali é só para o pastor. Não, é para todos nós nessa condição linear, para a gente poder saber que é para todo mundo. Aqui somos, né, no mesmo patamar. Vocês veem assim? Com certeza, eu vejo assim. E a ideia de tirar a religiosidade tirar a falsa religiosidade, tirar a falsa comunhão com Deus, né? Se nós tentarmos crescer espiritualmente por um método ou por algo que deu certo no ano 90, no ano 2000, 2010, aquela igreja fez daquele jeito, aquele pastor fez daquele jeito, estão ensinando daquela forma, nós vamos cair. Porque aquilo que dá certo talvez lá no Pará, não dá certo aqui em Minas Gerais. Aquilo que deu certo lá em São Paulo, talvez não vai dar certo no Rio de Janeiro. Mas o que dá certo seja amigo de Deus. Tem textos na Escritura que deixam a gente assim, Isaías 41:8, 2 Crônicas 27, Tiago 2:23, esses textos mostram que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Aí você fica assim, meu Deus, Abraão foi chamado de amigo de Deus. Abraão, Lucas 12:4 e João 15, do 13 ao 15, também chama os discípulos de amigos. Então, se você nasceu de novo, se você é um verdadeiro cristão, tomando por base aqui, um verdadeiro cristão. Se você é um verdadeiro cristão, você é amigo de Deus. Ao mesmo tempo que você chama ele de Senhor, e tem que chamar mesmo, você também pode chamá-lo de Pai, né? E você pode chamá-lo de amigo.
Então, na intimidade com Deus é que você cresce, não em ordens ou leis do que deu certo aqui, do que deu certo ali. Nós somos amigos de Deus, então vamos nos aproximar desse amigo com reverência, com respeito, porque ele também é o nosso Senhor, mas é o nosso paizinho, né? Amém. Quero agradecer, né? Agradecer o pastor Felipe, que é amigo de Deus e nosso irmão, né? Por ter estado aqui. Amigo da Rede Super também, que eu sei que já esteve aqui em outras ocasiões. Já tive. Agradecer sua presença de coração e dizer que você é extremamente bem-vindo sempre para estar presente em qualquer programa aqui da Rede Super. A casa está aberta para você, para a sua igreja. E, por favor, você ia falar alguma coisa, eu acabei te interrompendo, fique à vontade. Não, eu ia só deixar então a palavra final pensando que eu acho que o grande paradigma para nós, bíblico, é primeiro a gente lembrar de João 15, Jesus é a videira, nós somos ramos. Nós vamos permanecer na videira e a maneira de nós permanecermos na videira é essa comunhão com Ele. A segunda coisa que eu queria deixar é pensar no paradigma de Gálatas 2:20. Agora já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. O que Paulo está dizendo para nós ali não é só uma retórica bonita sobre teologia e sobre fé. O que ele está dizendo é que viver em Deus e perseverar na fé é ter Cristo sendo formado em nós. No final das contas, o processo de santidade não é nos tornarmos a nossa melhor versão, é nos tornarmos semelhantes a Jesus. É o processo de Deus nos fazer semelhantes ao seu Filho. Então, é Deus construir a imagem de Cristo em nós. E, então, isso muda muito a nossa lógica, porque muitas vezes a gente pensa em viver uma vida de santidade como performance. Nós vivemos na era da performance, performar em alta. Então, a gente pensa, o que eu posso fazer para eu me tornar a minha melhor versão, ou me tornar uma versão agradável a Deus? Isso é só uma outra forma de legalismo. No final das contas, eu preciso me lembrar, e o pastor Mateus disse isso muito bem, de que o processo de permanecer é uma obra de Deus em nós. É Deus que, por meio do seu Espírito Santo, age em nosso coração, nos mantendo firme na fé e formando Cristo em nós. O projeto, o papel da igreja, inclusive, é ministrar a palavra, edificar os santos até que Cristo seja formado em nós. O foco é nos tornarmos semelhantes ao Senhor Jesus. E nós precisamos, então, estar colados nessa videira verdadeira que é o Senhor, para alimentarmos dessa seiva de vida que o Senhor tem para nós. As palavras dele, ele diz lá em João 15, precisam permanecer em nós. Então, essas palavras, elas são arraigadas, enraizadas no meu coração e eu vivo para o Senhor. É por isso que uma das formas é andar com gente que sabe muito aí, para poder ensinar para a gente e a gente ter esse gosto assim, de ouvir e aprender. Não é não, Filipão? É demais. Muito bom. Muito Pastor bom Felipe, brigadaço pela presença. Eu que agradeço, irmãos. Uma grande honra, um abraço para todos lá da Presbiteriana do Eldorado. Pode deixar. Todo mundo. Mateusão, Tamo junto, irmão. beijo, Obrigado. cara, valeu. Ô, Filipão, é nóis, valeu. Pessoal de casa, ficamos por aqui. Programa bom, passa rapidíssimo. Não mude de canal, continue na Rede Sul para você aprender mais de Deus, se manter firme também. E, claro, até o nosso próximo Agora com Eles. Bora?